Testemunhos de milagres. Eu estava com uma enfermidade. Missionária E eu confesso Leda. aos irmãos que quando eu recebi esse diagnóstico, eu fiquei muito triste. Eu quase caí em depressão. Eu chorei bastante. Eu falei, Deus vai me levar agora, Deus. E Deus falou assim, não, filha, eu estou provando a tua fé. Eu estou te provando. Glória a Deus. E o que Deus fez comigo? Ele começou, isso aí, irmãos, foi na mesma semana que eu fui consagrada a missionária, pastor. Na mesma semana. Oh, Deus maravilhoso. E eu não consegui nem assim, tipo, que alegria, meu Deus, nossa, porque é uma nova fase na vida, você, né, que Deus está te levando em lugares, Deus te levantou, né? Mas eu não estava nem pensando nisso aí, eu estava preocupada com aquele diagnóstico que aconteceu. Eu falei, Jesus amado. E aí Deus começou a me levar em vários lugares. Eu me deixei em tantas igrejas aqui que eu não sei nem os nomes de algumas. Lugares que eu não sei nem o nome. E foi me levando em lugares. Tinha meses que eu não ficava parada nem um dia na semana, era um mês inteiro. Quase todos os dias. E eu com enfermidade, mas eu no meu cantinho, né? Sem falar para ninguém, claro, né? E eu falava para Deus, eu oro para as pessoas que estão com enfermidade, Deus, e eu com enfermidade, Deus cura essa enfermidade, Deus, eu não quero fazer cirurgia. Mas Deus permitiu, como já foi falado hoje, para testar a nossa fé. Eita Deus. Aleluia, glória a Deus. E foi assim que Deus fez. Fiz um outro exame. Constatou a mesma coisa. Eu tinha fé que não ia estar lá, mas estava lá, porque Deus permitiu, Ele queria que eu passasse. Sabe por quê, pastora? Deus permitiu? Porque Deus já tinha falado para mim há muitos anos atrás que Ele iria me colocar em lugares de pessoas cheias de enfermidade. E eu falei, eu não gostei. Imagina. Você está em um lugar cheio de enfermidade, de pessoas cheias de enfermidade. E Deus usou vasos para falar, para estar confirmando comigo, para estar confirmando. E Ele falou assim, os vasos falavam também, era um confirmando, era só uma confirmação de um para o outro. E Deus vai te colocar lá nos hospitais, e outra. Não está longe não, está perto. E se você tiver uma enfermidade, não é para ter medo. Isso aí ficou guardado na minha mente. Que sempre que vinha aquele medo, porque nós somos seres humanos, muitas vezes nós temos medo mesmo. Mas aí quando foi se aproximando o dia e estava na fila ainda para poder eu ser chamada para fazer cirurgia. E quando foi se aproximando mesmo, e eu fui ficando mais tensa. Mas mesmo assim, Deus não me deixou parar. Olha como Deus é bom. Ele não me deixou parar, pastor. Porque se eu fosse ficar parada, eu ia ficar pensando naquela cirurgia e eu ia ficar com depressão novamente, meu irmão. E eu vi tudo, que vinha muita coisa na mente da gente, né? Mesmo nós somos seres humanos. E os seres humanos têm medo também. Aleluia. E quando Deus falou assim, quando chegou o dia, eu estava um pouco tensa, estava muito tensa. Então levei, antes dessa cirurgia, em seguida eu fui em 2 igrejas ainda. Em 2 igrejas. Os pastores rapidinho já fizeram aí um clamor por mim. E foi vários pastores, foi muita gente. Eu só não pedi para vocês aqui, pastor. Porque, nossa, era tanta gente que eu estava pedindo assim. Porque foi assim, eu só comecei a pedir oração do pastor quando era no outro dia já. Quando só faltava um dia. Então não deu para mim falar com todo mundo. Então muita gente, né? Eu falei, mas eu creio na oração de um justo. Aleluia. E eu sei que vai ser com sucesso. Glória. Meu esposo ficou muito preocupado sem querer ir trabalhar. Eu falei, não, pode ir, porque não vai ter nada para você fazer mesmo lá. Depois que entrar lá já era, porque é Deus e os médicos. E aí a enfermeira falou assim, não, se você quiser, eu deixo você assistir. Aí ele falou, não quero não, tenho coragem não. Não quis. Quando foi mais ou menos uns meio-dia, já tinha feito a cirurgia com sucesso e fui para minha casa.
Aleluia, para a honra e glória do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Deus permitiu. Mas Deus, Ele é bom. Ele cuidou da minha vida em cada detalhe. Ele cuida da vida de cada um aqui que está aqui hoje. Aleluia. Aleluia. E eu só tenho que agradecer a Deus e a todos que oraram por mim, pela minha vida. Aleluia. Aleluia. Eu agradeço a minha rica oportunidade. Em nome do Senhor Jesus Glória a Cristo. Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quando a gente fala assim, não, Deus, por que o Senhor não me curou? Não, porque você tinha que passar por aquilo ali. Aleluia. Porque nós temos que ter testemunho para contar. Como é que você vai levar a palavra, vai estar em lugares e não vai ter um testemunho para fortalecer? O testemunho que foi dado aqui, ó, eu recebi essas palavras, eu me fortaleci aqui através dessa palavra. E é bom dar o testemunho mesmo. Amém. Glória a Deus, pastor. Amém, amém, missionário. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Chamaram a irmã Renate e tal. Diácono Leonardo. E também tendo alguns sintomas, né, que me fez chegar a ser internado com princípio de infarto, né? E isso aí me levou a ter que fazer vários e vários exames. E eu fiz todos os exames possíveis que acho que um ser humano pode fazer referente o coração, para saber se tem algum tipo de problema ou não. E agora, na semana passada, eu peguei todos os exames, né, e tive que voltar na cardiologista para ela poder examinar. E graças a Deus, tá tudo normal. Não tenho nenhum tipo de problema relacionado ao coração, né? Aleluia. Então tudo isso é para a honra e glória do Senhor. Glória. E que eu queria deixar de alerta para a igreja, referente ao meu caso. Toma cuidado com o seu psicológico, com a sua mente. Toma cuidado com o que você ouve. Toma cuidado com as pessoas que estão à sua volta. Toma cuidado com o seu chamado. Toma cuidado com o propósito de Deus na sua vida. Porque tudo isso que eu passei, hoje eu tenho entendimento porque eu tive que passar por isso. Porque eu estava me afastando da presença do Senhor. É assim como o pastor falou, que na palavra de Deus, né, toma o seu leito e anda. Hoje eu vejo que o meu leito que eu tenho que tomar ele e levar todos os dias é não me calar, e toda vez que eu tiver oportunidade, seja aqui na igreja ou principalmente fora da igreja, tá podendo relatar o que Deus já fez, o que Deus faz, o que Ele ainda vai fazer na minha vida. Então hoje, até a gente falando sobre isso na quinta-feira, na sexta-feira lá em casa, o inimigo, ele está atacando muito a mente do ser humano. E se você não estiver com a sua mente bem, o resto não fica bem. Eu fiquei 11 horas internado lá, com princípio de infarto. Eu senti todos os sintomas que uma pessoa que está infartando poderia sentir. E tudo isso porque o meu psicológico não estava alinhado com as vontades e os propósitos de Deus. E como que eu resolvi tudo isso? Claro, com a ajuda dos medicamentos, sim. Né? Hoje eu tomo alguns tipos de medicamento. Mudei, né, o meu estilo de vida também. A gente fala que nós somos o templo do Espírito Santo, né, pastor? E não é somente você ter uma conduta correta dentro da igreja, fora da igreja, tratar bem as pessoas. É você cuidar de você também. Cuidar do seu físico, cuidar da sua mente, cuidar do seu psicológico. Isso faz parte. Então, queria alertar a igreja. Se alimente da palavra de Deus. Se alimente de louvores. Fique com os ouvidos atentos
Quando chegar alguém perto de você com palavras negativas, dizendo que a igreja não é o seu lugar, que o mundo é o seu lugar, repreenda, se afaste dessas pessoas. Glória a Deus. Porque hoje o que mais a gente escuta é pessoas falando que a igreja não é um bom lugar. Você está perdendo seu tempo. Era para você estar aí, ó, aproveitando todos os shows que está tendo. Você está perdendo seu tempo de estar lá louvando, ministrando ou ouvindo a palavra de Deus. Então não se afaste da presença de Deus. Deus tem um propósito para a vida de cada um. E não depende de mim cuidar do seu propósito. Depende de você cuidar do seu propósito. E eu posso dizer com todas as letras, com toda a fé, que não existe lugar melhor do que estar na presença de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amém? Amém. Então, fiquem alinhados com a presença de Deus, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. Se alimentem da palavra de Deus. E repreenda todas as vezes que pessoas chegarem próximo de vocês com coisas negativas. Eu já venho falando aqui na igreja já há um tempo. Existem dois tipos de pessoas. Pessoas que chegam até você e desabafam, e pessoas que descarregam negatividade em cima de você. E isso é invisível. Você não consegue enxergar na hora. Você só vai conseguir entender depois. Quando você cai numa depressão, numa ansiedade, passa por alguns tipos de problemas. Então nós que somos servos do Senhor, temos que ter uma vida alinhada com as coisas de Deus. E se afastar das coisas do mundo. Claro que nós vivemos no mundo, temos contato com as coisas do mundo. Mas nós estamos aqui todo domingo. Os pastores ministrando na nossa vida. Nós temos a Bíblia, que nos direciona e nos ensina qual é o caminho certo. Então, esse ano de 2023 é o ano da gente se alinhar com as vontades de Deus. Amém? Que as palmas louvem ao Senhor. Amém. Pastora Viviane. Graça e paz a todos. Para quem me conhece, sabe que todas as vezes que eu venho ao altar, saudades de vocês, saudades de todos. Eu sempre disse que eu viria ao altar para contar milagres, porque bênção todos recebemos. Nós somos abençoados todos os dias quando nós levantamos. Nós recebemos muitas bênçãos, mas milagres só para quem tem fé. Aleluia. Eu fiquei ausente algumas semanas, primeiro porque minha mãe não está bem por causa da temperatura, a idade, o problema de saúde dela, a temperatura altera muito a respiração dela, então eu fiquei com ela. E depois eu levei um tombo na varanda da minha casa, um vacilo, e eu me machuquei, mas Deus deu um livramento. Eu pensei que eu tinha quebrado os ossos, porque eu tenho osteoporose aos 61 anos, osteoporose já em último grau, porque eu perdi a menstruação, entrei na menopausa aos 35 anos, então o cálcio não foi mais absorvido, então os meus ossos são porosos. E quando eu caí, eu estava dando de frente, eu fui virar de lado, eu tropecei num degrau de 2 dedos e o meu corpo ergueu. Eu senti como se uma mão tivesse me empurrando nas costas, meu corpo ergueu e eu caí com o corpo todinho numa única perna, que foi a perna direita, e o meu punho esquerdo que apoiou. Na hora que eu caí, eu senti os ossos entrarem.
E para quem sabe, quem me conhece, eu tenho 12 diagnósticos escritos pelos médicos. Fazem 5 anos que eu estou encostada pelo INSS, pela Justiça Federal, por causa desses diagnósticos ósseos e musculares, porque eu fui muito obesa, desgastou tudo. Então o médico disse que por causa dessa falta de cartilagem, o dano foi um pouco maior. Está um pouco inchado, mas eu tenho feito aquilo que os médicos pediram, que era para fazer compressa. A Edivânia estava comigo lá. Eu agradeço muito pela vida da Edivânia. Eu falo sempre para Deus que ela é o anjo que Deus colocou na minha vida, um anjo sem asas. Porque nos momentos mais difíceis é quando você conhece realmente quem está com você. Os pastores foram lá me buscar, estavam também acompanhando. E a Edivânia deixou tudo. Eu tinha trabalhado o dia todo, era um sábado à noite. Ela tinha um compromisso, ela desmarcou e ficou comigo lá no hospital. Enquanto radiografava, fazia os exames. E Deus sempre levanta alguém para estar conosco, dando a mão e dizendo: olha, estou aqui. Deus sempre coloca alguém na nossa vida. Mas essa semana, então, eu estou caminhando, eu estou melhorando, fazendo aquilo que os médicos pediram. É difícil porque eu tenho que continuar fazendo os afazeres da casa, mas Deus está dando vitória, está indo, está melhorando. Mas o que eu quero falar do milagre, além do livramento de não ter quebrado nenhum osso, de não ter dado nenhum estiramento em nenhum dos nervos e músculos, eu já sou idosa, e a minha idade óssea, devido à minha obesidade anterior, é de 85 anos. Então, por dentro, eu sou uma idosa de 85 anos. Eu fiz, há um tempo atrás, o médico pediu para fazer um ultrassom, em 2021. O urologista, porque eu estava com dificuldades para urinar, eu estava me sentindo não muito bem. Ele mandou fazer exames, eu estava com infecção na urina, uma infecção forte. Ele mandou tomar medicação e ele pediu para fazer um ultrassom. Então, o primeiro ultrassom eu enviei, acho que dá para estar colocando, o que consta no primeiro ultrassom. E o que aconteceu? Eu fiz o ultrassom e pedi para retornar no médico para apresentar os exames e ultrassom. Mas retornou a pandemia e o AME não me encaixou para passar no médico. Então o médico não viu o que estava acontecendo. Então nesse ultrassom, ele fala, pode subir, meu nome. Pode subindo, ele fala de tudo. O final é que ele traz aqui do rim direito localizado na topografia, contornos, esquerdos, reações, cisto cortical simples em rim direito. Então tem um cisto no rim direito nesse ultrassom e uma pedra medindo 9,4 milímetros. E um cisto cortical em rim esquerdo, localizado, medindo, essa é a medida dos cistos, com 10 milímetros. Um no rim direito, um no rim esquerdo. Aí, pode subir. Aí, ele foi apresentando, no final, onde ele fala o que diz a opinião e o relatório. Então, a imagem diz que havia promovendo uma sombra, medindo no rim 4,1 milímetros, uma pedra. Imagem compatível de cálculos em rim esquerdo, promovendo sombra acústica posterior, medindo 7,4 milímetros. Aí a bexiga tudo bem, e aí no final diz que eu tenho neste ultrassom esteatose hepática com grau 1, cistos
corticais em ambos os rins e nefrotilíase bilateral, que é as pedras. Este foi o primeiro ultrassom. O médico que me fez o ultrassom, eu falei para Edivana, quando ele falou da esteatose, ele disse: além de você estar com esteatose, que é uma infiltração de gordura no fígado e muda a coloração do fígado, você está com um aspecto no fígado de intoxicação medicamentosa, porque eu estava tomando há 3 anos o Tramal, que é um remédio para dor, e ele é do opinoide, ele vem, a composição dele vem de opinoide, que é do ópio, então ele é uma droga que intoxica. Então ele disse para mim que com o passar do tempo poderia essa esteatose se transformar numa cirrose hepática, se eu não parasse de tomar os remédios. E eu disse: eu não posso parar de tomar. Eu tenho muitas dores, eu tenho fibromialgia, eu tenho osteodegeneração, eu tenho artrite reumatoide, eu tenho artrose. Como parar de tomar medicação para dor? Ele disse: mas está muito perigoso. A coloração do seu rim não está mais, do seu fígado, ele não está mais avermelhado escuro, que é aquela cor que a gente conhece de sangue coagulado, né? Ele já está ficando esbranquiçado, acinzentado. E isso pode mudar de um dia para o outro para uma cirrose. Eu disse: tá bem, eu vou esperar passar pelo médico e vamos ver o que ele faz. 1 ano passou e eu não fui encaixada para passar pelo médico. Eu passei muito mal. Eu tive, no início do ano de 2022, eu tive Covid, aquela influenza, e fiquei muito ruim. Todos aqui sabem que o nosso pastor aqui era o Cleiton e o pastor Mário Sérgio, e eles fizeram, junto com as pastoras, uma noite de oração para mim, porque eu estava muito mal. Eu estava cada vez pior, a Edivana me acompanhando, mas a minha vizinha, o meu corpo começou a esfriar e eu comecei a sentir a morte chegando perto de mim. Naquela noite eu senti uma dor imensa. Tomei o remédio de dormir e os pastores ficaram em oração. O pastor Cleiton disse que pediu para o pastor Mário e a pastora Kelly, porque ele havia tido a revelação de que eu ia embora. E então ele disse: vamos orar e algo vai acontecer na vida dela. Naquela noite eu tomei a medicação que eu sempre tomo e anestesiei, dormi. Quando eu acordei, eu fui ao banheiro, eu senti algo duro na minha uretra, e eu fui no vaso sanitário, no chuveiro, passei a mão e senti, tá aqui a pedra, eu já mostrei para algumas pessoas, que é esta pedra que mede 7,4 milímetros. E o médico falou para mim, o médico que fez o ultrassom, que provavelmente eu iria passar por uma cirurgia, porque essa pedra não sai sozinha. E se ela sair, corre o risco dela ficar presa na uretra ou a dor ser tão intensa que você desmaia por causa da dor. Jesus Cristo foi lá naquela noite e me anestesiou. E de manhã eu estava com a pedra na mão. Quando eu entrei no consultório do médico, eu disse: doutor, eu vim aqui, eu não sei nem o que está acontecendo, mas eu vim trazer o meu troféu. Para muitas pessoas isso aqui pode não ser nada, mas isso aqui, para mim, é a maior prova de que o milagre que o Senhor fazia continua fazendo. É o milagre que ainda existe. Aqueles que descem pelo telhado, aqueles que vão descer pelo telhado, mas que nem precisa chegar lá embaixo, que Jesus faz antes disso. Glória a Deus. Porque a fé é a quem nos move.
E eu sabia que naquele dia aconteceria algo. E eu continuei na minha fé. Eu disse, meu Deus, como isso pode acontecer? Da mesma forma que aquilo aconteceu, eu disse, Senhor, o Senhor vai me curar de tudo aquilo que está trazendo ultrassom. E aí, essa semana, a pedido de outro médico, eu fiz um outro ultrassom. E coincidentemente, o homem me ligou dizendo que eu tinha retorno com o médico urologista, que havia sido o primeiro que me pediu, mas como eu já estava com o ultrassom que o outro médico pediu, eu já levei em mãos. Quando o médico abriu o ultrassom, ele foi lendo, onde diz fígado de dimensões preservada, contorno normal, ecoestrutura, tudo vai dizendo que está normal. Vesícula biliar, pâncreas, e vai indo. A veia aorta, a cava inferior, eles haviam me mandado para o cardiologista. Eu estou aguardando o eco até hoje, porque eles disseram que a veia cava estava dilatada, porque eu sentia uma dor, todos sabem, uma dor profunda, abaixo da minha costela, que eu não conseguia nem respirar, e havia dias que eu não conseguia nem sair da cama. E aí foi indo, onde diz rim direito localizado, topografia habitual, preservadas, rim esquerdo localizado, tudo normal, aonde não se encontra os cistos, os rins, aonde nós não temos, pode levantar, onde no final diz bexiga com o líquido satisfatório, com paredes, espessura normal, conteúdo normal, não há sinais de lesões vegetantes, nem cálculos no seu interior, e apenas uma pequena pedra sem sinais de obstrução. Não tem mais a esteatose, eu não tenho mais a lama que não consta naquele primeiro ultrassom. A lama consta, lama vesicular com formação em pedras na vesícula. Não consta mais esteatose. Então o Senhor agiu com um milagre sobre a minha vida, me curando, tirando tudo que havia de ruim, tudo que estava impedindo de eu dizer que o Senhor é Deus, porque eu ficava amedrontada de dizer que eu sou o milagre. Esse ultrassom comprova que em nenhum momento o Senhor deixou a minha mão, e comprova que os milagres de Deus, o que acontecia anteriormente, ainda acontece nos dias de hoje, que nós precisamos nos colocar na presença de Deus, crendo, tendo fé, sabendo, não importa o diagnóstico que tenha vindo, a esteatose pode virar cirrose, não pode virar nada, porque Deus tem um propósito na minha vida, que eu tenho um chamado, que eu fui ungida, eu fui consagrada a pastora, e se eu fui ungida e consagrada, eu não sou diferente, não vai morrer porque ela vai ser pro resto da vida, e não, todos nós morremos, mas neste momento não é o que Deus tem para mim. Deus diz, ainda tem vida aí. Aleluia. Então, sem fazer nem um tratamento, nada, apenas orar e confiar. Além da pedra ter saído, o restante desapareceu. Glória a Deus. E quando eu entrei na sala, além do médico ficar olhando, tirou, ele abriu a fita, pegou na mão, olhou, verificou, tá até aqui, que eu passei pelo AME, nós colocamos a etiqueta aqui. Ele disse para mim, eu só tenho uma coisa para dizer, eu nunca vi isso, e também sem nenhum tratamento, ter curado a esteatose, ter curado a lama em formação, a lama na vesícula em formação de pedra, tudo tem desaparecido. Os cistos, 2, um em cada rim, desaparecido. Como isso é possível, eu não sei.
Eu disse para ele: doutor, eu tomo chá, eu bebo água, mas eu oro. Eu coloco meu joelho no chão e digo: Senhor, estou em tuas mãos, faça de mim o que o Senhor desejar, mas que eu seja instrumento para levar a todo lugar que eu for troféus como este, dizendo: eu recebi milagres da mão do Senhor, e não foi um só. Pelo ultrassom aqui tem 5 milagres. Aleluia, Deus. Por eu estar em pé aqui, eu tenho 6 milagres, porque 6 não, 7, 8 mais ou menos, que não quebrou nenhum osso na minha queda. E eu creio que no final da conferência, no último dia, Deus vai preparar um louvor para eu dançar para o Senhor. Porque a maior prova de que Deus é sobre a minha vida é quando eu apresento um louvor com gestos de amor. Não é uma dança, são gestos proféticos de agradecimento. E no dia que eu caí, irmãos, olha, prestem bem atenção. Nós vamos, quem conhece vai cantar junto, quem não conhece vai ouvir. Ouça com o seu coração este louvor que vai tocar agora, que eu vou ministrar no meu coração para vocês. Quando eu caí, eu tive que ir me arrastando. Quem conhece a minha casa, da varanda até a entrada da minha cozinha, e coloquei um paninho para poder ajoelhar com o joelho direito e me levantar, porque o punho esquerdo foi machucado, então eu não tinha como me apoiar dessa forma. E esta mão minha é lesada, eu não tenho movimentos nesta mão, então eu não podia apoiar esta mão. E esse meu cotovelo bateu, ficou inchado, todo machucado. Então eu precisava de uma estratégia para me levantar do chão. Eu pedi a Deus, chorando. Entrei em casa e eu disse: eu quero gritar, está doendo muito, eu quero gritar. Eu tenho certeza que foram os anjos que me levantaram daquele chão, porque não tem muita explicação como é que eu me levantaria sozinha. E aí eu peguei o meu celular e eu disse: Senhor, eu preciso ouvir um louvor para acalmar o meu coração. Eu preciso ouvir um louvor para eu cantar para o Senhor, para eu acalmar o meu coração, minha alma. Minha mãe estava dormindo, eu não queria que ela ouvisse. E eu em pranto, chorando por causa de dor, e revoltada comigo mesma de não ter prestado atenção naquele degrauzinho, fazendo as coisas. Irmãos, eu estava olhando para os passarinhos, que em casa vem muito, eu distraída com os passarinhos, virei, de repente entrei. Está no ponto. Deus me deu este louvor. Aleluia, Deus. Preste atenção, irmãos. É como uma oração. Isso é um ensinamento de Deus. Pode subir. Respire fundo, tenha calma nessa hora. Não é gritando que o vento vai embora. Não é a força humana que te faz vencer. É na fraqueza que Deus mostra o seu poder. Aleluia, Deus. Servir a Cristo não isenta sofrimento, não te isenta, mas traz a paz que excede todo entendimento. Somente a fé será capaz de explicar todo o processo bem no meio deste mar. Quem te chamou do outro lado atravessar está quietinho, te ensinando a confiar. A tempestade interna, a raiva, o ódio, é o cenário que o Senhor apareceu nesta
somente a paz e explicar. Do processo bem no meio desse O processo, irmão, entenda o processo. Quem te chamou do outro lado, aleluia, está quietinho, te ensinando a confiar. Confia no Senhor. a tempestade interna Ou aqui se vê. É um cenário para o Senhor aparecer. E nessa hora vem alguém que irá falar. Mas quem é esse que acalma o vento e o mar? Onde o mundo está contigo, mas é Jesus que faz chegar do outro lado. Aleluia, glória a Deus. Entendem, Jesus está calado para te ensinar a confiar durante o processo que vai te levar para o outro lado, porque Ele te prometeu. Aleluia. Não adianta gritar, não adianta. Olha só. Ele te chamou. Ouça, está quietinho, te ensinando a confiar. A tempestade terminou, aqui se vê. É um cenário que o Senhor aparecer. E nessa hora sempre alguém irá falar. Mas quem é esse que acalma o vento do mar? Onde o mundo está contigo nesse barco, mas só Jesus te faz chegar do outro lado. Escute, mas só Jesus te faz chegar do outro lado.